um tempo antes de nossos ancestrais esmagarem pedra e aço, quando sentiam a falta do fogo. Os antropólogos teorizam que os primeiros hominídeos dependiam de raios para causar incêndios, dos quais podiam coletar brasas. O fogo proporcionou a capacidade de cozinhar alimentos e limpar a terra, tornando-se fundamental em rituais e tradições. Portanto, em vez de ver os incêndios como algo ruim, os humanos antigos podem ter aprendido a apreciá-los. No entanto, não foram apenas os humanos que se beneficiaram com esses fenômenos. Mesmo quando destroem as árvores, os incêndios também ajudam a floresta, por mais estranho que pareça. De fato, várias espécies florestais, como coníferas selecionadas, precisam de fogo para sobreviver. Mas como o fogo pode criar vida além de destruí-la? A resposta está na forma como certas florestas crescem. Nas florestas de coníferas do oeste da América do Norte, os pinheiros buscam constantemente o sol. Suas sementes crescem em terrenos abertos e ensolarados, o que coloca as mudas umas contra as outras, pois cada uma tenta obter mais luz do que as vizinhas. Com o passar do tempo, gerações de pinheiros formam um dossel semelhante a um guarda-chuva que sombreia o solo da floresta. Porém, conforme as pinhas das árvores amadurecem e liberam sementes, isso sinaliza um problema para o futuro dos pinheiros. Poucas dessas sementes germinarão na sombra fresca e sem sol criada por seus pais. Essas árvores se adaptaram ao problema cultivando dois tipos de cones. Há os cones regulares, que liberam as sementes espontaneamente, e outro tipo chamado serotinosos, que precisam de um gatilho ambiental para liberar sementes. Os cones serotinosos são produzidos aos milhares e são como cápsulas do tempo à prova d'água, seladas com breu resinoso. Muitos conseguem permanecer intactos por décadas. Os cones que caem no chão podem ser viáveis por vários anos. Quando as temperaturas ficam altas o suficiente, os cones se abrem. Vamos ver isso em ação. Depois de iniciado, um incêndio na floresta de coníferas se espalha da seguinte forma. As chamas devastam o subbosque proporcionado por espécies como o abeto de Douglas, uma árvore tolerante à sombra que se desenvolve sob a copa dos pinheiros. O fogo usa essas árvores menores como degrau para alcançar a copa mais alta dos antigos pinheiros. Isso provoca um tremendo incêndio na copa, atingindo temperaturas de até 2.400 graus Fahrenheit. Isso é bem mais do que os 115 a 140 graus que sinalizam o momento em que as sementes seratinosas podem ser liberadas. A essas temperaturas, os cones se abrem, liberando milhões de sementes que são levadas pelo ar para formar novas florestas. Após o incêndio, os solos ricos em carbono e uma paisagem aberta e iluminada pelo sol ajudam as sementes de lodgepole a germinar rapidamente e a brotar em abundância. Da morte da antiga floresta nasce a nova. Os incêndios são importantes para o ecossistema como um todo. Sem os incêndios para rejuvenescer as árvores, as principais espécies florestais desapareceriam, assim como as muitas criaturas. Se uma floresta dependente de fogo ficar muito tempo sem queimar, isso aumenta o risco de um incêndio catastrófico, que pode destruir a floresta e a vida das pessoas. É por isso que os guardas florestais iniciam queimadas controladas para reduzir os combustíveis e manter os incêndios mais perigosos afastados. Eles podem ser forças destrutivas da natureza, mas os incêndios também são vitais para a existência de ecossistemas saudáveis da floresta boreal. Ao aceitarmos isso, podemos nos proteger de seus efeitos prejudiciais e, ao mesmo tempo, permitir que as florestas, como a lendária fênix, renasçam de suas cinzas. Pronto para continuar aprendendo? Assista a esses vídeos para desafiar o que você acha que sabe ou aprender mais sobre o que não sabe. Inscreva-se e alimente sua curiosidade.